sábado, você que nos assiste. Estamos aqui juntos para compartilharmos essa lição que nesse trimestre fala sobre o livro de Romanos. Para então estudar essa lição nessa manhã de sábado, nós temos a companhia do pastor Adriano. Que bom que você está com a gente, pastor. E também da irmã Ofélia. Que bom que a senhora está aqui com a gente, viu? Só lembrando que você pode acompanhar as nossas lições através do facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba, ou também do site mais.cpb.org.br. Então, para iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir a orientação de Deus e eu peço que o pastor faça uma oração para a gente. Por favor, pastor. Então, oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por a oportunidade de estudar a Tua Palavra, de nos aprofundar, Senhor Deus, nesse tema que é tão importante e central na Bíblia, que é a Tua graça, como funciona, Senhor Deus, a salvação. Pedimos a Tua iluminação, a Tua presença conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 O título dessa semana, ela fala, nenhuma condenação. E para iniciar o estudo, eu gostaria de ler o que diz o livro de Romanos, no capítulo 8, primeiro versículo. Diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É interessante a gente pensar que na semana passada a gente leu, estudou o capítulo 7 de Romanos, né? Uhum. E o capítulo ele fala sobre frustração, fracasso, condenação. E logo em seguida, no próximo capítulo, vem então uma mensagem poderosa, né? De ânimo, de conforto. É assim como se fosse as respostas certas de uma prova, né? Uma prova bem difícil que a gente tem que fazer e agora estão todas as respostas aqui. Então eu acho que o estudo dessa semana vai ser um estudo muito bom, porque ele, na realidade, ele nos mostra o caminho, né? Um caminho que é acessível a todos nós, né? E eu gostaria de começar com a senhora, dona Ofélia, que ele fala assim, ó, que em Jesus Cristo não há nenhuma condenação. Como que isso é possível? Pois é, logo Paulo, né? Logo Paulo. Que trouxe com Jesus de uma forma bem diferenciada. Ele teve que despojar-se do seu eu, achando que estava fazendo tudo certo, e deixar que Cristo habitasse o coração dele. Então ele fala com muito propósito, com muita assertiva no capítulo 8, justamente que Cristo nos dá a vitória sobre o nosso eu. E Cristo veio como? Como uma oferta. Uma oferta que Ele mesmo se doou. Essa oferta será motivo nos céus por toda a eternidade do nosso estudo. O amor de Jesus. O amor de Deus em dar o seu Filho. Porque foi uma oferta de escolha. Sim. Jesus escolheu doar-se. E, de repente, Paulo percebeu isso na sua vida, porque ele disse, você está perseguindo a mim, você não está perseguindo só os meus irmãos. Porque quando você faz alguma coisa a um dos meus irmãos, você faz a mim. Você está me perseguindo, Paulo. E Paulo, então, diante da força que representa Jesus Cristo é nossa vitória. Ele sentiu isso em sua vida. E ele veio como uma oferta pelo pecado. Quando nós aceitamos a Jesus, como Paulo aceitou Jesus, o nosso eu é abatido. O nosso eu é jogado por terra. E passa Jesus a viver em nós. E a partir desse momento, nós vamos viver em novidade de vida, a Bíblia fala. Novas criaturas em Cristo Jesus. Nesse momento não há nenhuma condenação. Porque diante do grande juízo final, o Senhor vai estender o seu manto de justiça. Então, Ele é que nos justifica, Ele é que nos perdoa. Jesus é nossa vitória. E a propósito, eu conheci uma meninazinha que lutou muito para viver. E os familiares deram o nome de Vitória. Mas a vitória não é dela. A vitória foi Jesus que deu para ela nova vida. Então, em Jesus, nós temos a certeza de que nós somos justificados diante da enormidade do pecado. E aí entra o fator a lei. A lei mostra o pecado.
mas não nos livra dele. Enquanto Jesus vindo nos livra do pecado. Sim. Nós vivemos em novidade de vida no momento em que aceitamos a Jesus. É verdade. Pastor, aqui o próximo tópico que o autor ele enfatiza e que ele está dizendo, a gente sabe muito, a gente estudou muito isso na semana passada, né, sobre a lei, mas aqui está dizendo que tem algo que a lei não pode fazer. O que a lei não pode fazer? É interessante, né, que antes, né, quando a gente não conhece a Jesus, a gente vive na carne, né? A gente tem tendências naturais que levam a gente para o buraco, para o pecado. E a lei, né, nesse modo de vida sem Jesus, ela só nos condena, ela só faz a gente perceber quanto a gente é pecador. A gente olha para a lei e a gente não consegue viver aquilo, porque a gente tem tendências, a nossa carne nos leva a pecar, né, a fazer coisas erradas, a querer viver longe de Deus. Mas, então, nesse ponto, a lei ela não tem como salvar a gente, né? A lei não pode operar uma salvação. Na verdade, ela só faz a gente entender quanto a gente está pecador e quanto a gente está condenado, né, pelos nossos pecados. Então, aí é que entra o texto, né, dessa semana, um dos textos, na verdade, bem fortes, assim, que é Romanos 8, 3 e 4, que Paulo aqui ele vai dizer exatamente isso. Jesus ele entra em ação para fazer aquilo que a lei da carne, né, ou a lei enfraquecida pela carne, a expressão que ele usa, não consegue fazer. Então, Romanos 8, 3 e 4, se o amigo tiver aí a Bíblia, você pode abrir também para acompanhar com a gente, eu quero ler aqui. Diz assim, ó, porque o que fora impossível à lei, que estava enferma pela carne. Então, essa enfermidade na carne, ele fala, né, em Romanos 7, que a gente estudou semana passada, essa tendência, né? Então, a gente vivendo assim, não tem como, né, ser salvo pela lei, só condenado. Então, nos era impossível, né, por causa da nossa enfermidade, viver de acordo com o que a lei pede. Mas isso fez Cristo, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós. Ou seja, Jesus vem a esse mundo, ele toma a nossa natureza, ele se transforma num ser humano, né? Ele passa a ser semelhante a nós, né? Assim, muito parecido, muito semelhante a nós. Ele passa, certo, pelas tentações, pelas lutas que a gente enfrenta, ser independente de Deus. Ele vive como um ser humano e ele vence. Ou seja, ele consegue aquilo que a lei não pode dar pra gente, que é a vitória sobre o pecado, né? E a Bíblia vai dizer aqui pra gente que ele fez isso para que os preceitos da lei se cumprissem em nós. No final, ele vai dar pra gente de graça essa vitória, né? E a nossa inclinação, quando nós nascemos nesse mundo, é para o mal. Sim. Então, a criança já nasce com o germe do pecado. Você não precisa ensiná-la a pecar. Ela já faz as coisas erradas. É por isso que você ensina. E você passa para ela valores. Quais são os valores? Os valores espirituais, aqueles valores que não passam, que são eternos. Sim. Que derivam das coisas de Deus. Os princípios eternos, eles permanecem sempre. Eles não mudam. Porque a base do trono de Deus é a lei. Não é? E essa lei é eterna. É santa, é justa, é boa. Só que ela nos condena. Aí vem o amor de Jesus, vem o seu sacrifício. Mas eu preciso passar isso para a criança. Porque ela já vem com tendência para o mal. Porque nós herdamos essa tendência quando nascemos. E então você não precisa, ninguém precisa aprender a pecar, porque já faz coisa errada. Agora, nós temos que ensiná-la. Nós temos que mostrar a ela que há esperança. E a nossa esperança, sabe onde está? Em Jesus. Porque Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sacrifício vivo que veio morrer em nosso lugar. É esse o grande tema que estudaremos eternamente sem nunca entender direito. É verdade. Agora, a nossa inclinação é forte para o mal. E o campo de batalha, sabe onde se dá? Além do dia a dia, é na nossa mente. Agora, o inimigo não conhece o que eu penso, mas ele vê o meu jeito para armar ciladas. Sim. Então, eu preciso de algumas coisas para vencer. Primeiro, decidir por Jesus. Eu decido, porque é na mente que eu vou decidir.
Eu decido servir e amar a Jesus. Então eu aceito a Jesus. Aí eu vou para a sua palavra para encontrá-lo e conviver com ele. Porque a palavra de Deus me mostra Jesus. E aí eu desenvolvo um relacionamento. Esse relacionamento me leva para orar, falar com ele. Quando eu começo essa batalha espiritual e começo a ser vitorioso, é porque eu estou com Jesus. Sim. Sem Jesus nada feito. Porque ele vai transformando o meu interior, Ele vai, né? e essa transformação é visível. Outro dia já faz algum tempo, nós fomos trabalhar, o meu esposo e eu fomos falar num determinado lugar. E até no momento, você sabe, não é que me chocou, mas você vê a transformação que Deus opera na vida das pessoas. Tinha uma pessoa que estava em cadeira de rodas porque foi baleado num assalto. Aceitou a Cristo e agora ele panfletava no sinaleiro. Outra senhora tinha uma vida totalmente desregrada. Agora cuidava do Ministério das Crianças. O outro era um bêbado, à beira do abismo, caído na sarjeta, e cuidava do trabalho, do ministério, digamos, de trazer as pessoas a Cristo. Então, de repente, você parava e olhava. Que transformação. Quem fez essa transformação? Só através de Cristo. Através mesmo, de Cristo. Agora, existe o elemento maravilhoso chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquela vozinha dentro da sua mente, onde é o campo de batalha. Sim. Dizendo, espera aí, olha o caminho. E ele que nos influencia, sempre né? está nos trazendo para o Pastor, caminho. você queria falar alguma coisa? Ali completando só a resposta, né, da pergunta que você fez, a lei não pode salvar a gente. Então, o que a lei não podia fazer é o que Jesus vem fazer, né? Sim. Ele cumpre aquilo que é impossível para nós, por causa da fraqueza na carne. Então, é por aí, né? Ele é a nossa solução. Ele assumiu, né, o risco de vir aqui e viver como nós e conquistar a vitória que a gente não pôde alcançar. Ana Ofélia, aqui, ó, o próximo tópico que o autor ele propõe um paralelo entre a carne ou o espírito. Se você seguir a tua inclinação normal e você não alimentar a parte espiritual, você vai ficar realmente preso às coisas deste mundo e do pecado mesmo. E o pecado ele não é ruim, aparentemente. Porque o inimigo, ele põe armadilhas parecendo bom, né? Boas, parece boas. Mas o final é a morte. Então nós temos que distinguir bem essa coisa de ter dois caminhos só. Não tem três, nem o meio termo, nem eu vou ficar em cima do muro. Ou você escolhe servir a Deus e amá-lo, e escolhe a Jesus, ou você dá as costas a Jesus e se entrega à inclinação da carne. A inclinação da carne é viver em pecado e gostar do pecado, só que ela escraviza. Eu ouvi há pouco tempo uma pessoa, um pastor, começando uma semana de oração, e ele dizia assim: você acha que estar picando a veia toda horinha para sentir uma euforia é bom? Não ter nem vontade de comer? Não, isso é escravo. Né? E leva para a morte, morte prematura, morte agora. Sensação, né? Mas aqui nós estamos falando da morte eterna, que Jesus, quando veio morrer, ele veio morrer a morte eterna. Sim. Essa morte da qual não há ressurreição. Então nós temos que nos apegar a Jesus para ter liberdade. Jesus é nossa liberdade. Ele é, sabe o quê? O nosso tudo. O nosso tudo é Jesus. Sim. E Paulo era extremamente cristocêntrico, não é? Ele se envolvia para Jesus porque ele conhecia Jesus. Sim, pessoalmente, né? Conhecia muito a Jesus. E nós podemos conhecê-lo. Depende da nossa escolha e do nosso ter o Espírito Santo conosco. Sim. Não é vedado a nenhuma pessoa. Tá ao alcance Todos de podem. todos, né? Não precisa estar estudando em Harvard para fazer isso. Sim,
Verdade. Não é maravilhoso? É maravilhoso muito bom. mesmo. Pastor, próxima parte aqui que o autor fala que é Cristo em você, né? E ele fala que não existe um caminho nosso, né? Algumas pessoas falam, eu não acredito em nada, eu vou viver do meu jeito. Não existe isso, né? A gente está num lado ou do outro nessa batalha, né? Não tem como, né? Se a gente ficar ali no muro, a gente já escolheu, né? Já escolheu. Já escolheu o lado que a gente tá. O próprio Jesus, ele disse, né? Quem comigo não ajunta, espalha, né? Sim. Ou é carne ou é o espírito. Tudo isso começa quando Jesus entra no nosso coração, quando a gente entende o que ele fez na cruz por nós, quando a gente compreende, né, o que ele operou por nós, ali brota um sentimento, um amor por ele, um desejo de colocar ele na nossa vida. E nesse momento, como a irmã Ofélia colocou, Deus concede pra gente o Espírito Santo, né? No batismo, que é o marco, né, desse começo de uma nova vida, Jesus implanta na gente a natureza espiritual e o Espírito Santo começa a trabalhar. Só que a partir disso, né, a gente precisa decidir o que a gente vai alimentar. Porque a natureza carnal continua ali ainda dando uma cutucada de vez em quando, né, tentando levar a gente para longe. Então a gente precisa alimentar a área espiritual mais do que isso. E como a senhora colocou, essa decisão é uma decisão de vida ou morte. Porque se a gente continua dando alimento para a carne, para as coisas antigas, né, aquilo vai levar a gente para a morte. É uma consequência natural, né? Deus é a vida e se a gente está contra Ele, naturalmente a gente vai morrer. Mas se a gente viver em Cristo, a promessa dele para a gente é a vida, né? Não só a vida agora, sabe? Entender que tem um propósito, que a vida que Ele pode dar para a gente aqui, sabe? Um significado para a existência, uma família melhor, mas a vida eterna, né? Sim. Que é o que vem depois também. Então, essa é a promessa de Deus para a gente. É uma transformação agora, uma vida diferente, uma vida melhor, pautada por coisas seguras, né? Rocha, não areia, né? Que o pecado é como construir a casa sobre uma areia, que é muito instável, né? Mas a rocha é aquilo que fica mesmo com as tempestades, enfim. E depois, né? Depois que é a vida eterna. Então, essa é a promessa dele se a gente se entrega. Pastor, eu queria só que, em termos assim bem práticos, certo, você falasse para aqueles que nos ouvem, como é que a gente pode alimentar essa natureza? De que maneira? Talvez a pessoa esteja nos escutando e fala, como é que eu vou fazer para alimentar, para eu estar mais em Cristo? O próprio Paulo vai dizer lá em Filipenses, né, 4, verso 8. Ele diz assim, ó, a irmã falou aqui já do pensamento, né? Todas as nossas ações, elas acontecem a partir do pensamento. E o que forma o nosso pensamento? A gente pode lembrar aqui das 5 avenidas da alma, né? Ou as cinco avenidas que dão acesso à nossa mente, que é os nossos sentidos, né? Os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, né? Então, tudo que a gente está sentindo, está experimentando, isso está formando os nossos pensamentos. Aí Paulo vai dizer assim, ó, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se algum louvor existe, que isso ocupe o vosso pensamento. Ou seja, eu tenho que cuidar como eu gasto meu tempo, as horas vagas, que filmes que eu assisto, que amigos que música que eu ouço, né? Que livros eu leio, né, pastor? As comidas, o que eu como, enfim, tudo aquilo que é um vai, estilo de vida. Sim. que vai formar a minha... Eu tenho que aprender a escolher, entendeu? Sabendo que algumas coisas vão fazer a minha carne, né, ficar mais forte e outras o meu espírito. Então aquilo que me leva para perto de Deus, aquilo que me sugere pensamentos bons, honestos, puros, é isso que a gente tem que, com isso que a gente tem que ocupar a nossa mente, né? Então assim, para pensar um pouquinho como que você gasta o teu tempo vago, o que você vê na internet, o que você assiste na televisão, que tipos de livro você lê, né? Que tipos de amigos você tem. Enfim, Verdade. então tudo isso vai fazer o Espírito Santo ter ferramentas para tornar a gente ainda melhor, mais vitorioso quanto ao pecado. Ou vai fazer a nossa natureza carnal ressuscitar e voltar para o passado, né? Tá certo. Ofélia, aqui o autor ele fala sobre espírito de adoração e ele fala sobre o medo, né? Que o perfeito amor lança fora o medo. Como que é isso? É verdade. Uma das coisas que nos prejudicam na carreira, no dia a dia, é o medo.
O medo. O medo, ele às vezes ele está preso ao que vai acontecer no futuro, que é uma ansiedade. E às vezes os esqueletos do passado que ressuscitam presentemente. Então nós estamos sempre assim, lutando com o passado, lutando com o futuro, com medo do futuro que vai acontecer. Sim. E muitas pessoas dizem, olha, você precisa de um livro de autoajuda, porque você está muito ansiosa. E tem muitas assim, escritos sobre isso. E a ansiedade é um mal do nosso ansiedade século, né? é verdadeiramente um mal. Mas o que a Bíblia fala? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos ajude a viver o cotidiano, o dia a dia, nós nos entregamos. Não quer dizer que nós não tenhamos luta. Sim. Outra coisa, não quer dizer que eu aceito Jesus, é maravilha a minha vida. Eu não tenho doença, eu não tenho morte, eu não tenho medo, Sim. eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo do futuro, não. Mas eu aprendo cada dia no cotidiano a entregar-me nas mãos de Jesus, através da oração, através da maneira como Deus conduz as coisas, da maneira como Deus interfere na minha vida, porque eu entrego. Sim. E uma das coisas mais difíceis que eu acho realmente é entregar. Porque a gente acha que a gente resolve alguma coisa e a gente não resolve nada. A gente acha que sabe, a gente não sabe nada. Sim. Então, sem Jesus é nada mesmo. Então, a gente tem que aprender cada dia a entregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E isso é uma luta diária. Mas uma vez que nós vivemos em espírito, como diz aqui, viver em espírito é viver pela fé. Né? Viver pela fé. Você traz o que vai acontecer no futuro, que é a maravilha da volta de Cristo, né? E às vezes a gente pode morrer logo e Jesus já veio, voltou, né? Porque já voltou. E as maravilhas que nos esperam lá, trazer para o seu dia a dia. Sim. Né? E como o pastor falou, é o cotidiano mesmo. Cotidiano. É as escolhas que eu faço. Então eu vou ter menos medo, mais medo, dependendo mesmo da vida espiritual que eu desenvolvo, porque eu aprendo. Agora, o cotidiano também me ensina a depender de Deus. Sim. Né? Muitas vezes a gente vê, percebe que é uma questão de maturidade, né? Com o tempo a gente vai vendo que as coisas podem falhar de tal forma que aquilo que eu tentei construir está sob areia mesmo. Sim. E eu preciso é de Deus mesmo. Então eu me volto. E Deus tem muita paciência conosco, porque o amor de Jesus foi demais. É um tema que a gente não abarca. Foi um tema que nem os anjos conseguiram entender porque aconteceu, né? Eu queria só destacar o verso 15, né, que é o último verso aqui da lição, que diz assim, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. Paulo está dizendo o seguinte, que antes desse encontro com Jesus, dessa entrega, a gente vive como um escravo, né, em relação ao Pai. Depois Jesus ele adota a gente como filho, né? Isto, e maravilhoso. E a gente passa a ser filhos de Deus. né? Sim. Então, se a gente parar para pensar, é muito diferente essa relação, né? De um senhor com um escravo, né? Que ele é uma relação só de troca, né? Você faz e eu pago, se você não fizer bem feito, você vai embora. Nem paga, né, pastor? É só pela comida e o pouso, né? E olha lá, né? O escravo é isso, né? Não tem nem o salário, né? Exatamente. Então, assim, é uma relação de medo, é uma relação eu tenho que fazer tudo certinho, senão eu vou ser castigado, né? Já o filho é diferente. O filho, ele tudo que é do pai é dele. Sim. Né? Ele é herdeiro, tudo aquilo é dele. E tem o bom e do melhor. E assim, um pai bom, né? Tem pais que não são tão bons. Mas um pai bom, mesmo que o filho erre, que o filho cometa erros, que o filho desobedeça, ele continua amando o pai. E tudo aquilo que é do pai continua sendo dele ainda. Já o escravo, não. O escravo, se ele faz errado, ele pode até, numa época mais complicada, né? No passado, podia até ser morto, né? Pagar com a vida. Sim. Já o filho, não. O filho... A gente conhece tantas histórias de filho que apronta um monte com o pai, mas o pai vai lá, né, recebe o filho, ama o filho, né? Então é uma diferença muito grande. Deus quer que a gente viva assim, sabe? Sim. A gente tem tudo, a gente é herdeiro, né? É lógico que a gente vai querer agradar o pai também, a gente vai querer
ser obediente ao Pai, a gente Sim. vai viver uma vida de gratidão. Mas a relação é diferente, é muito diferente. E é isso que significa, né? Que em Cristo não há nenhuma condenação. O filho pode fazer o que quiser, ele continua sendo filho, ele continua sendo herdeiro, ele continua tendo o amor do Pai. Né? Sim. É lógico que, conhecendo esse amor tão grande do Pai, o filho, lógico, ele não vai ser um filho desobediente. Ele vai procurar viver de acordo com a vontade do Pai. Porque ele sabe que é melhor para ele, Lógico. né, pastor? Isso não significa que ele não caia, mas se ele cai, ele se levanta. Exatamente. E se levanta mais amadurecido. É verdade. Dona Ofélia, para terminar aqui, as suas últimas palavras, deixa aí com aqueles que nos assistem, o que mais tocou no seu coração a lição dessa semana? O que me tocou no coração foi justamente esse trecho que está aqui. Alguém honrado por todo o céu veio a este mundo, para, revestido da natureza humana, postar-se à frente da humanidade, testificando aos anjos caídos e aos habitantes dos mundos não caídos, que pelo auxílio divino provido, todos podem andar na vereda da obediência aos mandamentos de Deus. Nosso resgate foi pago pelo nosso Salvador. Ninguém precisa ser escravizado por Satanás. Cristo está presente como nosso ajudador todo-poderoso. Amém. Amém. E para você, pastor? Acho que o que mais me toca o coração assim é que, eu não sei, o amigo que está aí assistindo, qual é a visão que você tem de Deus. Mas o mundo tenta colocar na nossa cabeça que Deus é tirano, que Deus ele é aquele que castiga, é aquele que fica olhando pra gente, dizendo, você não fez, você vai pro inferno. Né? Tem muitos que pintam um Deus assim. Mas dessa lição aqui a gente pode perceber um Deus totalmente diferente. Um Deus que assumiu o risco, né, de se tornar um ser humano. De tomar a nossa natureza, de viver como nós, para cumprir aquilo que a gente não consegue, aquilo que a gente não conseguia, né? E dar isso de presente para nós. E ele diz assim, olha, eu te dou tudo isso de presente e agora você não é mais um escravo, você não é mais um alheio, você agora é meu filho, entenda isso. Né? E ele quer ter esse relacionamento de pai e filho. Não um pai ruim, mas um pai bondoso, né? Que a gente consegue ver na cruz, de braços abertos, amando a gente. Então, que relacionamento você quer ter com Deus, né? Muita gente foge de Deus, muita gente corre de Deus. Mas esse Deus não dá para correr, não. Esse Deus, a gente tem que se jogar nos braços dele. É verdade. Eu queria só terminar dizendo que inspirador que é esse livro de Romanos, né? Verdade. Porque Paulo, ele apresenta uma sinceridade muito grande da dificuldade dele como ser humano e também, ao mesmo tempo, ele nos dá a solução de que com o relacionamento com Jesus, a nossa vida pode ser transformada, né? De vitória. E uma coisa até que eu gostaria de deixar assim como último recado para você que nos assiste, que às vezes a gente pensa que, puxa, mas eu não estou nesse nível, não estou nesse patamar, isso aqui não é para mim, né? Para a gente lembrar que isso, como a irmã Ofélia falou, tá para todo mundo. Né? Se fosse a vontade de Jesus, todas as pessoas se salvariam, porque tem lugar para todas. Né? No coração de Deus tem uma nova vida para todas as pessoas. Né? Então é só procurá-lo, né? Ler a palavra dele, buscá-lo em oração, que ele com certeza vai atender. Eu agradeço muito a companhia de vocês nessa manhã e eu gostaria então de terminar com uma oração e peço que a irmã Ofélia faça então essa oração, por favor. Querido Deus, nosso Pai Celestial, a nossa gratidão, Senhor, nesta manhã, porque ao estudar a Tua Palavra, nós conseguimos entender um pouquinho deste grande amor que Jesus tem por nós. Amém. Doou a sua vida na cruz do Calvário para que nós possamos viver e viver eternamente. Amém. Querido Senhor, nos ajudes a viver o Evangelho cada dia, a manter uma comunhão com o Senhor, através do estudo da sua palavra e do uso da oração, vivendo assim uma vida de fé. Antecipado gozo do que o Senhor está preparando para todos aqueles que o amarem. Amém. Muito obrigada, Senhor, por tua palavra. E envia o Santo Espírito para nos orientar
estar presente dentro da nossa vida, nos ensinando, nos orientando, e que nós possamos, olhando para Jesus, um dia na nova terra estarmos todos juntos com estes que estão assistindo a esse estudo do apóstolo Paulo. Amém. Fica conosco, Senhor. Rogamos tudo muito agradecidos, entregando a nossa vida, as nossas dificuldades, as nossas lutas e também aquele que nos assiste. E o fazemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Muito obrigada pela tua companhia durante o estudo dessa lição. Gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.